Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, continuando a nossa leitura bíblica, né? Estamos em Isaías, quase, talvez mais uns 2, 3 vídeos aí a gente encerra Isaías, né? Como tem sido bom, né? Como tem sido bom esse tempo, como tem sido bom desfrutar da palavra, né? Já estamos aí quase chegando aí no Novo Testamento, né? Completamos 4 meses da nossa leitura bíblica, né? E como Deus tem falado ao meu coração, e espero que também esteja falando ao seu coração, né? Se tem sido bom, precioso para você, eu desafio você, convide mais pessoas para entrar nesse desafio junto com você, né? Ah, mas já estamos quase chegando no Novo Testamento. Sim, mas tem a playlist gravada aí. Compartilha, manda para a pessoa para que ela possa desfrutar daquilo que o Senhor tem derramado de tão precioso sobre nós, né? E mesmo que talvez você não compartilhe a playlist com a pessoa ou nenhuma questão relacionada ao que a gente já leu, ao que a gente já passou, mas compartilhe o testemunho daquilo que o Senhor tem feito na sua vida e através de você também, né? Deixa outras pessoas saberem aquilo que Deus está fazendo nesse tempo, né? E algo que Ele está fazendo de precioso nesse tempo é proclamar o nome dEle aos corações, né? Os corações queimar por amor a Ele, né? Então, compartilha isso que o Senhor tem feito no seu coração, porque precisa estar fazendo alguma coisa, né? A palavra, ela tem que mexer dentro de nós, né? Então, deixa isso ser passado para frente para outras pessoas. Amém? Vamos orar para que a gente possa começar. Já deixa seu papelzinho, sua caneta aí perto, já deixa tudo programadinho, tudo separadinho, para que você possa desfrutar desse momento. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado pela leitura, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco, obrigado porque o Senhor tem nos ensinado, Pai. Continua falando ao nosso coração. Não deixa nada atrapalhar, Deus, esse tempo onde podemos ler, podemos ouvir a Tua palavra, Senhor. Que possamos estar atentos àquilo que o Senhor vai falar conosco no dia de hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Isaías, capítulo 51. Escute-me, vocês que buscam a retidão e procuram o Senhor. Olhem para a rocha da qual foram cortados e para a pedreira de onde foram cavados. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que lhes deu a luz. Quando eu o chamei, ele era apenas um, e eu abençoei e a tornei muitos. Com certeza, o Senhor consolará Sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela. Ele tornará os seus desertos como o Éden e os seus ermos como o jardim do Senhor. Alegria e contentamento serão achados nela, ações de graça e som de canções. Escute-me, povo meu. Ouça-me, nação minha. A lei sairá de mim. Minha justiça se tornará uma luz para as nações. Minha retidão logo virá. Minha salvação está a caminho. E o meu braço trará justiça às nações. As ilhas esperarão em mim e aguardarão, esperançosamente pelo meu braço. Ergam os olhos para os céus, olhem para baixo, para a terra. Os céus desaparecerão como fumaça, a terra se gastará como uma roupa, e os seus habitantes morrerão como moscas. Mas a minha salvação durará para sempre. A minha retidão jamais falhará. Ouça-me, vocês que sabem o que é direito, vocês, povo que tem a minha lei no coração. Não temam a censura dos homens, nem fiquem atemorizados com seus insultos, pois a traça os comerá como uma roupa, o verme os devorará como a lã, mas a minha retidão durará para sempre, a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, veste de força o teu braço, ó Senhor. Acorda como em dias passados, como em gerações de outrora. Não foste tu que despedaçastes os monstros dos mares, que transpassastes aquela serpente aquática? Não foste tu que secastes o mar, as águas do abismo, do grande abismo, que fizeste uma estrada nas profundezas do mar, para que os redimidos pudessem atravessar? Os resgatados do Senhor voltarão,
Entrarão em Sião com cânticos, alegria eterna coroará a sua cabeça, júbilo e alegria se apossarão deles, tristeza e suspiro deles fugirão. Eu mesmo, sou quem a consola. Quem é você para que tema, homens mortais, os filhos dos homens que não passam de relva, e para que esqueça o Senhor, aquele que fez você, que estendeu os céus e lançou alicerces da terra, para que você viva diariamente, constantemente apavorada, por causa da ira do opressor, que está inclinado a destruir, pois onde está a ira do opressor? Os prisioneiros encolhidos logo serão postos em liberdade. Não morrerão em sua masmorra, nem terá falta de pão. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, que agita o mar, para que as suas ondas rujam, Senhor dos exércitos é o meu nome. Pus a minha palavra em sua boca e a cobri com a sombra da minha mão. Eu que pus os céus no lugar, que lancei os alicerces da terra, e que digo a Sião, você é meu povo. Desperte, desperte, levante-se, ó Jerusalém, você que bebeu da mão do Senhor o alicerce da ira dele, você que engoliu até a última gota da traça que faz os homens cambalearem, de todos os filhos que ela teve, não houve nenhum para guiá-los, e todos os filhos que criou, não houve nenhum para tomá-la pela mão. Quem poderá consolá-la dessas suas desgraças que a atingirão? Ruína e destruição, fome e espada. Quem poderá consolá-la? Seus filhos desmaiarão, eles jazem no início de cada rua, como antílope pego numa rede, estão cheios da ira do Senhor e da repreensão do seu Deus. Portanto, ouça isto, você aflita, embriagada, mas não com vinho. Assim diz o soberano, o Senhor, o seu Deus que defende o seu povo. Veja que eu tirei da sua mão o cálice que faz cambalear, dele do cálice da minha ira. Você nunca mais beberá. Eu o porei nas minhas mãos, dos seus atormentadores, que lhes disseram, caía prostrada, para que andêssemos sobre você. E você fez as suas costas como o chão, como uma rua, para nela a gente andar. Isaías, capítulo 52. Desperte, desperte, ó Sião, vista-se de força, vista suas roupas de esplendor, ó Jerusalém, cidade santa. Os incircuncisos e os impuros não tornarão a entrar por suas portas. Sacuda para longe a sua poeira. Levante-se e sente-se atemorizada, ó Jerusalém. Livre-se das correntes em seu pescoço, ó cativa cidade de Sião. Pois assim diz o Senhor, vocês foram vendidos por nada, e sem dinheiro vocês serão resgatados. Pois assim diz o soberano, o Senhor, no início o meu povo desceu para morar no Egito. Ultimamente a Síria o tem oprimido. E agora o que tenho aqui? Pergunta o Senhor. Pois o meu povo foi levado por nada, e aqueles que o dominam zombam, diz o Senhor. E constantemente, o dia inteiro, meu nome é blasfemado. Por isso, o meu povo conhecerá o meu nome. Naquele dia eles saberão que sou eu que o previ. Sim, sou eu. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Escutem, suas sentinelas erguem a voz, juntas gritam de alegria. Quando o Senhor voltar a Sião, eles o verão com seus próprios olhos. Juntas cantem de alegria, vocês, ruínas de Jerusalém, pois o Senhor consolou o seu povo, ele resgatou Jerusalém. O Senhor desnudará o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Afastem-se, afastem-se e saiam daqui. Não toquem em coisas impuras, saiam delas e sejam puros, vocês que transportam os utensílios do Senhor. Mas vocês não partirão apressadamente, nem sairão em fuga, pois o Senhor irá à frente de vocês. O Deus de Israel será a sua retaguarda. Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado.
Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem, não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações. Os reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Isaías capítulo 53. Quem creu em nossa mensagem? E quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída em uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para o que desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem um homem esconde o rosto, foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus e por Deus atingido e aflito. Mas ele foi transpassado. Por causa das nossas transgressões foi esmagado. Por causa da nossa iniquidade, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha diante de seus tosqueadores fica calada, e não abriu a sua boca. Com julgamento e opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e como um rico em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, pelos transgressores intercedeu. Isaías capítulo 54. Cante, ó estéreo, você que nunca teve um filho, irrompa em canto e grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não o impeça. Estique as suas cordas, firme as suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão as nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha da sua juventude. E não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez, pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. O Senhor chamará você de volta, como se você fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito. Uma mulher que se casou nova, apenas para ser rejeitada. Diz o seu Deus, pois um breve instante eu a abandonei, mas com profunda compaixão eu a trarei de volta. Num impulso de indignação, escondi de você por um instante o meu rosto, mas com bondade eterna trarei compaixão de você, terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Para mim, isto é como os dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais tornariam a cobrir a terra, de modo que agora jurei não ficar irado contra você.
nem tornar a repreendê-la, embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas. Ainda assim, a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida. A minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão de você, ó cidade aflita, açoitada por tempestades e não consolada. Eu a edificarei com turquesas, edificarei os seus alicerces com safiras, farei de rubis os seus escudos, de carbúnculos as suas portas e de pedras preciosas todos os seus muros. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor. Grande será a paz das suas crianças. Em retidão você será estabelecida. A tirania estará distante. Você não terá nada a temer. O pavor estará removido para longe. Ele não se aproximará de você. Se alguém a atacar, não será por obra minha. Todo aquele que atacar se renderá a você. Veja, fui eu quem criou o ferreiro, que sopra as brasas até derreter a chama, até dar em chama e forjar uma arma própria para o seu fim. E fui eu quem criou o destruidor, para gerar o caos. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que acusar. Esta é a herança dos seus servos, dos servos do Senhor. Esta é a defesa que eu faço do nome deles, declara o Senhor. Isaías, capítulo 55. Venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham e comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem, escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você. Por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele lhe concedeu esplendor. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem do céu, e não voltam para eles sem regarem a terra, e fazerem-na brotar e a florescer, para ela produzir sementes para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Isaías, capítulo 56. Assim diz o Senhor: mantenham a justiça e pratiquem o que é direito, pois a minha salvação está perto, e logo será revelada a minha retidão. Feliz aquele que age assim, o homem que nisso permanece firme, observando o sábado, para não profaná-lo, e vigiando sua mão, para que não cometer nenhum mal. Que nenhum estrangeiro que se disponha a unir-se ao Senhor venha a dizer: é certo que o Senhor me excluirá do seu povo, e que nenhum eunuco se queixe, não passo de uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor: os eunucos que guardarem os meus sábados, que escolherem o que me agrada, e se apegarem à minha aliança,
A eles darei dentro do meu templo e dos muros um memorial e um nome do que filhos e filhas, um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno que não será eliminado. E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e prestarem culto, todos os que guardarem o sábado, deixando de profaná-lo, e que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. A palavra do soberano, do Senhor, daquele que reúne os exilados de Israel, reunirem ainda outros, aqueles que já foram reunidos. Venham, todos vocês, animais do campo, todos vocês, animais da floresta, venham comer. As sentinelas de Israel estão cegas e não têm conhecimento. Todas elas são como cães mudos, incapazes de latir. Deleitam-se e sonham, só querem dormir. São cães devoradores insaciáveis, são pastores sem entendimento. Todos seguem o seu próprio caminho, cada um procura vantagem própria. Venham, cada um grita, tragam-me vinho, bebamos nossa dose de bebida fermentada, que amanhã será como hoje e até muito melhor. Amém? Vamos parar por aqui e amanhã a gente continua a nossa leitura. Que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. E até amanhã.